Olá, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus vos sejam multiplicadas. Que alegria poder me dirigir a você mais uma vez, tendo a oportunidade de trazer a meditação na palavra do Senhor para a tua edificação espiritual. Esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça, no Rio de Janeiro, e tenho a alegria de poder ministrar semanalmente a palavra do Senhor para a tua edificação espiritual, teu fortalecimento espiritual e também para edificar, fortalecer, edificar, restaurar a sua fé, tá? Então você que se encontra abatido, você que se encontra desesperançado, você que está em qualquer tipo de situação em que precisa do alento de Deus, saiba que Deus quer operar suas maravilhas na sua vida. É prazer de Deus cumprir o que Ele prometeu na sua palavra, mas Ele quer agir mediante Deus age mediante a sua palavra. Quando nós colocamos a nossa fé nas promessas do Senhor contidas na sua palavra, através de Jesus Cristo, essas bênçãos, esses milagres, essas respostas das nossas orações são alcançadas. Então eu trago para a tua meditação nessa oportunidade 2 versículos que se encontram no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 9 e versículo 10. Vamos assim meditar na palavra do Senhor. Diz assim o versículo 9. Apóstolo Paulo falando: Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, só até aqui a leitura. Esses 2 versículos falam muito e é importante nós investigarmos, que Paulo aqui estava falando aos Colossenses, dizendo que ele não cessava de orar por eles, pelos crentes da igreja de Colossos, para que eles transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus, para poder viver de modo digno. Então, uma das coisas que nos nossos dias acontece é que muito pouca gente nas igrejas não busca conhecer a plena vontade de Deus, andar de um modo que agrade a Deus, Buscar através da sua palavra a compreensão clara do que é a vontade de Deus na vida de cada um. Eu já falei em outras oportunidades, que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas muita gente pega esse versículo e quer viver essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus sem ter o pleno conhecimento da palavra, sem ter o pleno conhecimento da verdade. Então, o apóstolo Paulo, ele dá uma lição muito importante aqui através desses 2 versículos. Então você vê que o versículo 10, olha bem, no versículo 10 ele diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Quer dizer, Deus quer que nós vivamos de modo digno, para o seu inteiro agrado, ou seja, Deus quer que nós o agrademos, frutificando em toda boa obra, ou seja, Deus quer que nós frutifiquemos na sua obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então Deus quer que nós cresçamos no pleno conhecimento acerca dele.
Então, o resultado que está aqui no versículo 10 é o que depende aqui, o que está contido no versículo 9. Então, esse resultado é o que Paulo estava mostrando aqui para os Colossenses, e eu estou trazendo através dessa mensagem para você que me assiste. Talvez você seja membro independente de qualquer denominação, mas você precisa compreender isso aqui. Paulo diz aqui, ó, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar. Paulo orava. Não cessamos de orar e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Quer dizer, a igreja de Colossos precisava compreender, transbordar do pleno conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus. Quer dizer, de uma maneira clara, entender, transbordar do pleno conhecimento é ter conhecimento da verdade, da palavra. Servir a Deus de maneira verdadeira, conhecer a verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então ficamos livres de tradições, de costumes, de regras, de imposições. Nós estamos livres de tudo isso, de pagar preço, de sacrifícios, tudo isso nós estamos livres. Nós temos, com a nossa vida, glorificar ao Senhor Jesus Cristo, que pagou o preço por nós, um preço muito caro. Então nós temos que transbordar desse pleno conhecimento a fim de poder agradar a Deus. Então ele diz: eu não cesso de orar para que vocês transbordem do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Como é que o povo de Deus hoje pode estar dentro das igrejas sem conhecimento, sem entendimento? Muitas das vezes desprezando, somente indo para a igreja para pedir oração porque quer resolver problemas, buscar oração para resolver problema, mas não quer ter o entendimento da perfeita vontade do Senhor. Então eu conclamo você que me assiste a entender isso. Você tem que transbordar do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, compreender coisas espirituais. Pastor, mas como é que eu vou compreender coisas espirituais? As coisas espirituais, a Bíblia diz que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Você tem que ter vida de oração, você tem que meditar na palavra, você tem que orar, você tem que buscar a Deus, você tem que falar com Deus, você tem que ter uma comunhão com Deus. Não trate Deus somente como um empregado para resolver seus problemas. Não, Deus é soberano, Ele está acima de tudo e de todos. Ele é soberano e nós somos totalmente dependentes dEle. E é dependentes dEle que nós buscamos sempre na Sua palavra toda a orientação que precisamos, sabedoria, né? Conhecimento, entendimento espiritual, para aí sim, para viver de modo digno. Então, se você quer viver de modo digno, você tem que transbordar do pleno conhecimento da vontade do Senhor. Então, eu, através desses 2 versículos, trago você uma reflexão. Reflita se você tem vivido uma vida cristã genuína, se você tem vivido verdadeiramente o Evangelho de Cristo Jesus, se você tem glorificado verdadeiramente a Deus através da sua vida. A sua vida tem que glorificar a Deus. As pessoas ao seu redor têm que ver Deus manifestado na sua vida, no seu testemunho pessoal, no seu testemunho de vida pessoal. E testemunho não é a pessoa ter riquezas. Eu fui para a igreja, eu fiquei rico, então isso é o meu testemunho. Não. O testemunho de vida cristã, o testemunho de uma vida de temor a Deus, de reverência à sua palavra,
de saber que a palavra de Deus é santa, é inerrante, a Bíblia é a palavra de Deus, é a inerrante palavra do Senhor, sola Escritura, né? Então, sola Escritura é um dos lemas da Reforma Protestante. Então, a Escritura, ela está conosco para nós termos o pleno conhecimento da vontade do nosso Deus e a vivermos de modo digno do agrado do nosso Deus. Que você receba essa palavra no seu coração, que você medite nesses 2 versículos, grave bem, tá? Colossenses capítulo 1, versículos 9 e versículo 10. Medite nesses versículos. Veja o que o apóstolo Paulo informa aqui, reflita e tome uma atitude. Tenha uma atitude diante de Deus. Uma atitude de ser uma pessoa que procure andar de modo digno, agradando ao Senhor. E ele diz mais, frutificando em toda boa obra. A nossa vida tem que ser uma vida de frutificação. Nós não podemos ter uma vida cristã isolada. Nós temos que frutificar a nossa mensagem. Por exemplo, esse canal aqui é um canal divulgador, frutificador da palavra de Deus. É um canal abençoado que Deus abençoou nós termos para poder divulgar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela produz bom fruto, porque ela é a boa semente. Então, nós andar sendo para o seu inteiro agrado, frutificando em boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Você quer crescer no pleno conhecimento de Deus? Então, reflita no que o apóstolo Paulo fala através desses 2 versículos e que Deus abençoe seu coração, Deus abençoe a sua fé, tá? Talvez você diga, pastor, a minha fé é tão pequenininha, mas ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, né? Disse Jesus, né? Se vossa fé for mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, você pode ver milagres acontecer, né? Então, que essa fé você possa ouvir essa palavra, pegar essa fé que está dentro do seu coração, buscar a Deus em oração, falar com o Senhor, querer mesmo crescimento espiritual, conhecimento da verdade, frutificar na obra de Deus e você vai andar de modo digno que agrada a Deus. Amém? Então, eu quero que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu lar, abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua parentela, que Deus possa abençoar todas as suas áreas, familiar, emocional, espiritual, financeira, área física, que Deus abençoe todas as suas áreas e que essa mensagem encontre guarida no seu coração, tá? E que você cresça na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, guarde essa palavra no seu coração, medite nela e não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de compartilhar e não esqueça também de se inscrever no canal para poder receber as notificações, tá? Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém.